Olá, boa tarde. Meu nome é Marcos Silva, aqui do nosso projeto Yoga na Federal. Sejam bem-vindos a mais uma live nossa. Esperando as pessoas entrarem aí. Acho que está com a conexão tá ok? Tá, ok. Tá, então é um prazer poder fazer essas lives aqui. Mesmo eu lá não tendo competência para fazer isso, eu estou aprendendo bastante com esse ciclo de conversas, de bate-papos. A pandemia é um desafio muito grande para todo mundo, mas gente, eu venho aprendendo bastante, experientes e com mais estrada, né, nesse longo caminhada do Ashtanga e da prática de yoga, né, o yoga em vários sentidos, não só como a gente está aprendendo. E a gente vai receber a visita de um super praticante de BH, Minas Gerais. Eu tenho muito carinho por Minas Gerais, a minha mãe é mineira, eu gosto muito do estado. E assim, coincidentemente, quando eu visitei lá BH, o Júnior, ele não estava em BH. Eu pratiquei no Shala dele, mas ele estava em Mysore. Aí esse ano, essa última temporada, eu fui para Mysore, ele estava lá, mas quando eu cheguei ele saiu, ele entrou aí. Aí quando eu cheguei, ele estava em BH, então a gente está se desencontrando, eu ainda não conheço pessoalmente, não. Júnior de uma super sanga de BH. Tá falando que a minha conexão tá ruim aqui. Tá ruim aí pra você? Como é que eu consigo encontrar o Júnior aqui nesse botão? Isso. Aham, isso. Um request pra você. A gente vai falar um pouco sobre o Bhagavad Gita, né? Que o Mahatma Gandhi falava que era o dicionário espiritual dele. E aí, Júnior? Tudo bem, cara? Marcos, Legal, cara. Que legal te conhecer, cara. Muito bom. igualmente, Eu tava o falando prazer aqui é com todo meu. uma grande gentileza você aceitar o nosso convite aqui no projeto nosso de extensão, projeto social aqui do Yoga na Federal, aqui em Pernambuco. Estava falando que a pandemia dá essa chance para gente, né? Ela deu essa oportunidade de a gente conversar com pessoas que não estão fisicamente Sim, perto, sim, praticar com pessoas, né? é. Então, eu falei que infelizmente eu nunca consegui praticar contigo. Eu acho que há 2, 3 anos eu fiz uma visita a BH, a Minas Gerais, para um evento lá de filosofia. Aí eu visitei teu shala, até mandei um e-mail para você, mas você estava em Mysore, estava na Índia. Aí quando eu pratiquei com a Isadora naquele momento, Ah, sim, aí uma quando eu querida. voltei, aí eu fui para Mysore agora nessa última temporada. Eu também não te encontrei lá, você tinha acabado de sair. É, você foi depois de mim. Aí a gente está se desencontrando aí. Eu estava em BH, tu estava na Índia, eu estava na Índia, você estava em BH, cara. Mas o lado bom é que quando a gente se encontrar pessoalmente vai ser ainda mais especial. Vai ser legal, certamente. Eu acompanho você, acompanho tua conta no Instagram, o canal do YouTube também, do Professor Júnior, é muito legal, indico para vocês. Procurem lá no YouTube, é fácil de encontrar. Com muitas mensagens interessantes, é um daqueles professores que enfatizam e vivem, né, o yoga que não é restrito só a asanas, né? Não só essa coisa de ganhar asana, progredir, avançar na série. Então é muito legal aprender com a experiência do Júnior, as vivências do tapete dele. Júnior, a gente vai falar aqui sobre esse Bhagavad Gita, esse grande livro, essa Ah, preciosidade da cultura indiana, que o Mahatma Gandhi chamou de dicionário espiritual dele. sim. Influenciou tanta gente ao longo de tantos séculos, influencia a gente até hoje. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco de você, da tua sanga muito legal aí em BH também. Obrigado. É, obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado. Também acompanho o trabalho de vocês e uma proposta, eu acho que está muito dentro do que o yoga oferece, né? Assim, de fazer tudo com um pouco mais de profundidade, né?
Então a gente vive hoje num momento de muitas ferramentas, então, e essas ferramentas elas se tornam uma faca de dois gumes, né? Elas te propiciam para ter muito acesso ou também para deixar tudo muito superficial, né? Então, uma coisa que eu tento e eu vejo que vocês fazem com muita maestria é utilizar das ferramentas para trazer profundidade e acesso às pessoas. Então, primeiramente, parabéns. Obrigado pela gentileza, cara. E realmente continue com isso, tá? É muito legal. Ah, bom, minha história com yoga começou com psiquiatria, cara, com piração. Bom, Eu sempre tive um pouco de mediunidade desde criança e com 12 anos tive um incidente na minha família com um tio que foi muito forte e ali foi um ponto que desdobrou outras coisas. E minha mãe começou a procurar profissionais da área e algo do tipo, e com 13 anos eu encontrei o movimento Hare Krishna. E ali eu me achei. E aí a minha jornada começou bem ali, porque já o movimento Hare Krishna, de maneira muito breve, nada mais é que uma linha filosófica tradicional dentro da concepção de Bhakti Yoga, né? Então vai estudar com muito afinco aí essa concepção do yoga abordando a devoção, né? E aí vai entrar várias práticas rituais, litúrgicas, meditativas, principalmente mantras, né? E rapidamente com 17, aí eu me inseri de maneira muito assim, até quase afoita. E com 17 anos terminei o ensino fundamental. Meu pai assinou um termo para que eu ainda era de menor e o meu guru, meu mestre espiritual, me acolheu. E, e aí eu tive uma experiência um pouco mais forte, né? Porque aí foi a nível monástico, na concepção brahmachari literal, né? No sentido de roupa safroada, monastérios e estudo do Vedanta. Índia, né? Que foi a experiência mais forte, né? E que depois de alguns anos, em 2006, aí eu concluí o curso Bhakti Shastra, que é uma espécie de graduação, digamos assim, na concepção deles, sobre os principais textos do que se considera o Vedanta. Não a Dvaita Vedanta, mas o Dvaita Vedanta, né? Porque, no geral, as pessoas acham que Vedanta implica em Advaita Vedanta, mas Advaita Vedanta são inúmeras linhas, né? O ponto é que a gente tem, assim, digamos assim, mais acessível aqui, se popularizou um pouco mais o Advaita Vedanta, então se fala muito de Shankaracharya, né, e por aí vai. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil uma personalidade muito importante, referente como a Glória Arieira, né? Então, geralmente quando se fala Vedanta, para a galera do yoga, a galera acha que é Advaita Vedanta, mas não. Vedanta embarga inúmeras correntes de pensamento. Então, a que eu participo é Dvaita Vedanta, não Advaita, só Dvaita Vedanta, né? Dualista, digamos assim. sim. Enfim, então a minha formação foi por aí. Em 2006 eu conheci a Ashtanga e logo me conectei com o Mário, que é um cara de São Paulo. O Mário foi autorizado pelo Patabi Joyce, passou muitas viagens indo para a Índia e também pegou ali o início, digamos assim, do legado do Charate, né? E foi mais ou menos a fase que eu me conectei com o Mário aí de 2006 para 2007, indo, talvez 2008, não me lembro. Mas logo ouvi falar do Matthew e fui atrás do Matthew também no Rio de Janeiro. E aí quando eu me conheci o Matthew, e aí foi amor à primeira vista. Poxa, eu ainda não tive a grande oportunidade de praticar com ele, assim. Ainda O não, né? Matthew. Estou tentando realizar isso. Tanto é que as pessoas perguntam para mim quem é meu professor, eu sempre falo, é o Matthew. Ah, E eu tenho, é claro que eu tenho uma relação, né? Fui algumas vezes em Mysore e dessa última vez eu fiquei muito assim feliz, mas sem babaovismo, né? Essa coisa que tem muito assim do charate, mas tinha terminado de fazer um catching com um assistente no primeiro dia Mysore. E o Charate veio depois do catching e falou: Como é que tá seu Kapotasana? Você ah, sabe, né, Marcos? Kapotasana pra gente é algo bem desafiador, né? Aí muito. eu fiquei assim: Poxa, ele lembrou do meu Kapotasana. Inominável. Então, mas eu tenho uma afeição muito grande, uma relação muito amigável com o Matthew. Eu vejo assim que o Charate é um cara bem, literalmente, dentro desse título Parama Guru,
Ou seja, uma pessoa que tem muita responsabilidade, né? Que, digamos assim, vamos, assim, tá na ponta da pirâmide, né? Então ele não é uma pessoa tão acessível, ele não é uma pessoa que você vai chegar lá e que você quer falar da sua vida para ele, entendeu? E Exatamente. não é porque ele não quer te dar atenção, é porque realmente não dá, né? São 400 pessoas e Sim, são histórias do mundo todo. Então eu acho que assim, é importante a gente ter essa sensibilidade para perceber os lugares, sabe? Então eu tenho uma relação assim, o Matthew realmente é meu professor, assim, a pessoa na qual eu abraço quando eu vejo, sabe? Que eu chamo de amigo e o Charate está lá no altar, né? Uma pessoa que tem o seu lugar no legado, né? 30 sim. anos ali praticando no chicote do Patabidiose, tem todo o seu merecimento, né? Uma pessoa com uma vida aí tocando em corpos do mundo todo, né? Então não tem como, ele está num lugar diferente, É né? impressionante. Então assim, eu acho que a dificuldade que acontece é que as pessoas querem ter o mesmo olhar para todos os professores. Então, É, eu acho importante ter essa sensibilidade e entender, né? é, Então, o Charate ele está nesse lugar não é por uma questão de idolatria, mas é uma questão de meritocracia. Ele tem sangue da família, ele nasceu naquilo ali, ele entende, antes do Ashtanga Yoga, ele nasceu no hinduísmo. Então, quando se fala de Patanjali, a relação é outra, ele entende o lugar, sabe? A relação é outra. Entende? Então, é importante sacar isso. Principalmente para a gente, né, que está chegando agora e está começando a ir para Mysore, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, o Matthew, início da década de 90, o Matthew já estava indo, sim. né? Outros professores aí mais antigos também. Então são relações diferentes, né? Isso. Enfim, então em 2007, mais ou menos, eu comecei a ser ousado, né? E dar aula de Ashtanga, uma ousadia, né? Uma certa ingenuidade também, né? Porque o tempo vai passando, a gente vai vendo que menos sabe, né? Mas enfim, mas o Gorachala nasceu em 2014. Eu fiquei muitos anos muito inseguro. Eu vejo hoje, isso não é em tom de crítica, eu acho que isso aqui é uma conversa aberta e agrega. E eu acho que as pessoas recebem como elas estão preparadas para receber, né? Então, em nenhum momento a minha fala está em tom de apontar e de criticar, né? Mas é que eu vejo que hoje em dia está tudo tão gratuito, né? As pessoas saem abrindo chalas, né? Eu fiquei alguns anos dando aula e um pouco inseguro com isso, porque pelo menos a minha relação assim com a prática, assim como o yoga, então eu tento ser um pouco sério, sabe? Então, eu acho que não é tão gratuito assim, tipo, sou professor e vou abrir um chala, sabe? Então, e aí eu esperei um pouco, eu fiquei uns 7 anos dando aula e depois eu abri o Gorachala. E mesmo Legal. antes do Gorachala ter aberto, eu já tinha trago aqui o Matthew, o Mário, a Dani Sá, a Laura Miguel, a Aline Fernandes, essa galera já Uhum. tinha vindo aqui já. Eu trazia Sim, para dar workshop, mas era o meio que sublocava salas, assim. Não estava seguro ainda de abrir um programa mais formal, sabe? sim. Mas o ponto é que o Gorachala, quando eu abri, eu já tinha alguns anos, né, dando aula de Ashtanga, então eu já abri com uma pequena comunidade, assim, um certo grupo de pessoas no Sim, qual eu tenho alunos que estão comigo até hoje. Eu fico muito sim. honrado de ter essas pessoas assim comigo. E então de lá para cá a coisa foi fermentando, né? Em 2014 o Matthew, a gente teve uma conversa muito legal sozinhos na praia, assim, de caminhando na praia, e ele me falou sobre assim que seria legal se eu fosse para Mysore, sabe? Que era pela proporção do meu trabalho, de como estava acontecendo as coisas. Porque Entendo. como eu já tinha essa relação com a Índia e eu não, eu gosto muito da Índia, mas eu não sei também. Eu tinha me casado, né, e crianças, então não estava muito nessa vibe de ir para a Índia, conhecer o Charat, algo assim, porque eu também sou jovem, eu sabia que uma hora ia acontecer. Então eu estava pondo energia em grana, né, para poder organizar a minha vida pessoal, né. Mas aí depois dessa conversa eu resolvi ir para Mysore e fui assim para ver o Charat, conhecer qual que é a dele, como é que seria essa energia lá. E aí você sabe como é que é, né, cara? Sim. E aí toma o coração da gente. Pelo menos assim, pelo menos o meu foi assim. É. Eu fiquei muito encantado com o trabalho do Charati, a forma como ele aborda tudo e eu acho que vai Sim, muito de olhares, sabe? Então exatamente. assim, tem gente que existe algumas pessoas que vão, não se conectam, eu acho que tá tudo certo, faz parte. Mas eu me conectei muito assim, sabe? Porque às vezes as pessoas, eu já me deparei com pessoas conversando, tomando café em Maestro, assim, europeus, brasileiros também, assim, não me conectei, não gostei, ele não dá atenção, que é muita gente.
Mas, poxa, é um lugar de peregrinação do mundo, né? Ele é uma pessoa só, é um ser humano, é um pai, tem filhos, entendeu? Sente dor, sente cansaço, né? É. Então não dá Não pra vai tantas você. pessoas, né? Então eu acho que é muita expectativa Muita gente. nossa, sabe? Muito carência Exatamente. nossa. Acho que com muita frequência, eu também tenho esse problema eu vejo esse tipo de situação na universidade também. O quanto que a gente, infelizmente, a gente lida mal com a figura do professor, né? É. A gente projeta muito, demais na figura do professor, exige, demanda psicologicamente muito. E com frequência a gente projeta coisas, traumas nossos na figura dele e você não deixa, você não, Uhum. acaba não vendo o ser humano ali, né? É muito perigoso, né? Inclusive em alemão, isso é muito interessante. Em alemão, orientador de doutorado é Dr. Vater, é o pai doutor. Aí você vê toda essa coisa meio psicanalítica, Uau, de interessante, não sabia disso. ficar projetando a coisa. Então, meu orientador de doutorado é o Dr. Vater. Tem toda essa coisa de pai doutor, né, inserido nisso. Aham. Acho que várias coisas que você falou agora me chamaram a atenção, Júlio. Obrigado pelo teu relato. Mais uma vez, é muito bom te Existe algo receber aqui. muito, é muito difícil, Marcos, fazer essa conexão da cultura oriental e da cultura ocidental, porque exige muita sensibilidade de quem apresenta a filosofia, que Já, vem a ser o professor ou o guru, certamente. e de E quem muita recebe, que vem a responsabilidade. ser o aluno, porque quando a proposta iógica, digamos assim, como um todo, do guru, o guru ele é literalmente a autoridade vertical, sabe? E o aluno ele é literalmente o submisso. Mas quando está dentro de um processo espiritual, existe um cuidado ali, entende? Coisa que é Já, difícil, porque hoje em dia os dois chegam com bagagens diferentes. Nós ocidentais chegamos de uma cultura na qual nós não gostamos de autoridade. E é, faz sentido não gostar de autoridade, porque a gente vem de uma cultura sofrida e cheia de marcas de instituições grandes, religiosas, que nos feriram, que nos agrediram, que nos julgam, entende? é, Que nos mas ao mesmo tempo, numa abordagem pura, o professor ou o guru, digamos assim, no yoga, ele precisa dessa autoridade vertical. Por exemplo, olha a palavra sadhu. A palavra sadhu, os sadhus da Índia, né? Os santos, né? As, as pessoas chamam sadhus de santo, mas na verdade a palavra sadhu significa faca, né? Porque é aquele que tem o poder de te cortar, literalmente, né? De extirpar do seu é, coração os seus restringido. condicionamentos, suas. Então, existe sim, culturalmente, essa figura do guru como uma autoridade quase sempre um pouco enérgica. Mas por quê? É porque muitas vezes o aluno, para poder ser domesticado, digamos assim, ele precisa de um pouco de autoridade, de submissão, porque senão é muito vrite. É isso que você falou sobre essa questão da gente não ter uma boa relação, é, é, de idolatrar o professor, é algo assim, tudo isso é vrite, entende? De carência e de tudo. Então, eu vejo isso, quando você chega em Mysore, não tem isso, o Charate não é seu amigo, entende? Muito bom. Ele já tá aquilo já é o Exatamente. ensinamento, entende? Já é o ensinamento. Júnior, isso foi uma das coisas mais impressionantes da minha estadia lá em Márcio, em uma das conferências do Charate no sábado, né, depois da aula guiada de manhã, da primeira série. Alguém foi fazer uma pergunta para o Charate, e provavelmente alguém que vai muitas vezes e tem mais contato com ele, e a pessoa começou a fazer a pergunta, falando, Charate, tan, 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 tan. Ele foi fazer a pergunta, né? O Charate, ele parou a pessoa na pergunta e falou, I'm not your friend. Eu não sou Uau. teu amigo. Você deveria falar para mim Sharatji ou Guruji. E aquilo foi impressionante, assim. Foi para marcar, digamos, uma espécie de separação. Ele não precisa ser amigo da pessoa da maneira como a gente espera, né? Como se- E essa nossa conversa, quando a gente está falando de yoga, não é de yoga, porque yoga é a vida, a gente está falando da vida, são ensinamentos para a vida. Então, por exemplo, a filosofia do yoga nos ensina que a gente precisa ter três tipos de relacionamento para se tornar seres humanos equilibrados. Um relacionamento no qual nós somos autoridades, no qual nós, por quê? Quando nós somos autoridades, significa que nós possuímos o dever de ter que dar o exemplo. Então você tem uma relação de autoridade com seu irmão mais novo, com seus alunos, com, com crianças. Porém, você precisa também de uma relação de igualdade.
Porque nessa relação de igualdade, por exemplo, com seus amigos e algo do tipo, você pode trocar suas intimidades, você pode falar do que você está sentindo, você pode falar da sua realidade. E essas pessoas vão acolher isso porque vai falar, ah, é tão bom, é verdade, eu também sinto isso. E nós também precisamos ter um tipo de relação no qual nós somos subordinados, como filhos, como professor, como alunos, como irmãos mais novos. Então a gente procura na vida ter esses três tipos de relações, porque isso, de acordo com a filosofia do yoga, nos dá parâmetros de equilíbrio humano, ou seja, estar na condição superior de autoridade, transitar na condição de igualdade e transitar na condição de submissão. E ali o Charati ensina muito sobre isso, sabe? De que a gente precisa. Se a gente não tem isso na nossa cultura, ele vai ensinar lá dentro da cultura dele, uma vez que ele está na casa dele, ele está na É. Índia. Entende? Eu acho que o Charata ele desempenha. Eu fiquei sempre muito inusitado, sob o ponto de vista de um ocidental, tal, também ver a cultura indiana e ver o papel que o Charata desempenha, né? Você já falou do Paramaguru, né? A questão dele, ele está querendo conservar uma espécie de tradição, né? Uma linhagem muito Sim. longa de praticantes, e uma tradição viva, né? Isso é também Aham. importante falar. E ele não é um professor de asana, você vê claramente que ele não está ensinando. Claramente. Claramente. Ele tem outro papel, assim, é outro papel. Outro papel, E o né? papel dele é uma espécie de professor de segunda ordem, ele é uma espécie de professor de professores. Ele está. E ele sabe, porque ele sabe que ele tem muitos alunos competentes, muitos professores competentes de asana. Isso, exato, Porém, a competência no asana, Marcos, não vai dar manutenção ao legado. Não exatamente. vai dar manutenção à tradição, entende? Não, Não é a alma do negócio, não é. entende? Eu acho que você é inteiramente certo, eu acho que você usa muito bem isso nas suas postagens do Instagram, continua esse ótimo trabalho que você faz, o YouTube teu também tem várias reflexões muito interessantes e inspiradoras também, para, eu acho que, deslocar um pouco a nossa perspectiva do asana para também aspectos mais filosóficos, né? Então, eu acho que a gente É, vai, já pegando o gancho para a nossa conversa de hoje, também sobre esse sim. Bhagavad Gita, né? Eu gosto do Mahatma Gandhi chamar isso de o Bhagavad Gita de o seu próprio dicionário espiritual, acho muito interessante. É Uhum, onde ele vai se consultar, né, sim. para aprender mais. Você já falou da imensa complexidade da filosofia, né, hindu e filosofia indiana, que a gente começa a associar com uma tradição ou outra, mas ela tem uma complexidade interna muito, muito grande, né? Você já falou de duas tradições diferentes para de leitura do Vedanta, que Uhum, dá consequências muito diferentes. Aí eu queria aproveitar um pouco do teu conhecimento aqui sim. para gente. Fala um pouco sobre o Bhagavad Gita, Júnior. O Aham, que é o ok. Bhagavad Gita, né? Quando, onde, tem autor, e Sim. ele É. introduz a gente um pouco nessa grande obra. O Bhagavad Gita, apesar de ser o livro mais popular, aceito no yoga por todas as correntes e tradições, o Bhagavad Gita não é o primeiro texto. Eu gosto de abordar como texto e não como livro, porque o livro Bhagavad Gita apareceu agora na Idade Média, depois de mais de quase 4.000 anos que o Bhagavad Gita já existia. Porque a Índia antiga vem dessa tradição de estimular o intelecto. Então os textos eles eram transmitidos via oral, né? É como a gente canta mantras, né? Você não canta, os alunos repetem e por aí vai. Então, os textos também, eles permaneceram na história vivos através da experiência, do intelecto dos seus leitores. Então, não era um livro que você abria e lia, mas era um cântico que você fechava os olhos e cantava o livro, porque o sânscrito é chamado de Devanagari, Deva de deuses, né, do que é elevado, e Nagari que é a língua dos deuses. Ahn, Escrita dos deuses, né? Escrita dos deuses. A Bhagavad Gita não é a primeira, não é o primeiro texto, digamos assim, que fala do yoga. Porém, o Bhagavad Gita é um texto que marca a história do yoga, porque o Bhagavad Gita é um dos primeiros livros que propõe o yoga de diferentes maneiras, cabível para diferentes indivíduos e naturezas. Bom, vamos fazer um ponto e vírgula, Marcos, aqui e retomar um pouco. Primeiramente, Bhagava vem do termo Bhagavan. Bhagavan
significa aquele que possui os bhagas. Bhaga significa opulência. Então, tudo que você olha ao seu redor nesse mundo e que você julga como algo opulento, por exemplo, quando você vê uma beleza, quando você olha para algo que te gera plenitude, para algo que te gera força, tudo que está relacionado à concepção de opulência nesse mundo significa que é um bhaga. Porém, existe uma energia que ela se constitui de todos esses bhagas, de todas essas opulências. Essa energia é chamada de Bhagavan, que na nossa tradição, em algum momento, nós chamamos de Deus. E que no yoga, ou não no yoga, mas vamos dizer assim, no conhecimento do yoga, daqui um pouquinho a gente vai entender um pouco disso, que eu gosto de separar. Porque yoga não é Vedanta, Vedanta não é yoga, mas os dois se casam, né? Um precisa do outro. Então, no conhecimento do yoga, esse termo no qual nós chamamos de Deus, ele é tratado como verdade absoluta. Em que em algum momento no Vedanta, lá nas Upanishads, isso foi tratado como Brahman. Mas, até então, naquele momento ali da Bhagavad Gita, essa concepção dessa verdade absoluta, que para nós seria Deus, ela é chamada de Bhagavan, que é o Senhor Supremo, que é a fonte de todas as opulências desse mundo. E Gita, por que Gita? Porque é a canção que vem do Senhor Supremo. Não é porque ele cantou uma música, mas é porque a fala dele é através de métrica, porque é a fala Devanagari, é a fala sânscrita. Não é assim? O primeiro verso lá da Bhagavad Gita, Dhritarashtra Vachat Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha. Ou seja, você não lê, você canta. Então, por isso, a Bhagavad Gita, a canção do Senhor Supremo. Desculpa interromper, uma outra experiência que eu tive muito intensa, uma vivência muito especial lá em Mysore, foi ter aula de filosofia de sânscrito com a Jayashri, né? Sim. Então procurem a Jayashri, a doutora Jayashri, né? Eu tenho uma tese de doutorado sobre filosofia. Eu lembro que eu estava fazendo sketchings lá com o Charat, e eu não fazia isso no Brasil, tá? E eu ficava já muito sensível, eu acho que em função dessas coisas de catching, capotaço, né, e tal, abrir peito, não sei o quê. Eu lembro que eu tinha que ficar calado boa parte do dia para me preparar para outro dia, assim. Era uma coisa muito intensa emocionalmente para mim. E eu lembro que eu ia assistir a aula da Jayashri lá no final da manhã, começo da tarde, e ela começava a cantar o Bhagavad Gita, cara. Era um negócio impressionante, assim. Com o tom, a métrica. Eu só conhecia em prosa mesmo, mas aí cantando com a métrica. Procura aí no YouTube. Eu ficava emocionado, assim, sentado perto dela, e ela cantando, né, entoando a métrica. Impressionante. Eu nunca tinha vivenciado algo dessa forma. Sim. Marcos, se eu te perguntar Correio, a instituição Correio no Brasil, que entrega cartas, é uma grande instituição, não é verdade? É uma grande instituição. Porém, se eu mandar um Sedex, um livro para você agora, e amanhã bater alguém na sua casa de amarelo, com um crachá, aquela única pessoa, ela representa toda a instituição. Ela é a maior autoridade da instituição perante você. Concorda comigo? Porque ela é um representante. Sim, Mesmo sendo uma única pessoa, ela está ali representando algo que é muito além dela. Então, quando nós entoamos os mantras, quando nós cantamos o Bhagavad Gita dentro da sua métrica e por aí vai, principalmente uma pessoa como a Jayashri, né? Então, essa pessoa, ela representa a Bhagavad Gita, entende? E é por isso que essa é a energia do sânscrito. Essa é a energia do mantra. É o empoderamento de tornar o mestre de cerimônia, o yogi, digamos assim, o professor, o guru, como a autoridade de todo esse conhecimento. Então, quando é cantado com pureza, não é a Jayashri que está cantando, é o próprio Sri Krishna que está ali, sendo representado por aquele humilde carteiro com a sua bolsa do lado. Legal. Entende? Porque naquele momento que ele bate na sua porta, não tem nenhuma outra autoridade a não ser ele à sua frente. Ele representa a grande instituição Correio. Então, por isso que esses aspectos profundos e sutis, quando a gente fala parampará,
quando a gente fala, eu estou ensinando Ashtanga ou algo assim, estou ensinando algum tipo de yoga. Então, se existe realmente, existe um fio condutor ali. E essa pessoa ela é a representação última de todo esse legado. Então, é por isso que isso é uma fala minha, tá? Não é uma verdade absoluta, por favor. Não estou ditando regras, tá? Mas é por isso que eu vejo que as coisas são muito sérias, não são gratuitas quando você fala, eu vou começar a ensinar, ou algo do tipo. Porque você está se colocando como um carteiro, você não pode simplesmente colocar uma camisa amarela e falar, eu vou sair entregando as coisas por aí. Entende? Muito bom, eu gostei muito dessa tua comparação, dessa tua analogia. E, de fato, é um negócio especial, assim. Por exemplo, lá em Mysore, quando você tem uma aula guiada com 400 pessoas, e começa o Om Vande Guru Nam Charanara Vinde, aquilo é um negócio impressionante, todo mundo cantando junto. Você percebe que você está praticando com a tradição, né? Aliás, Aham. o Charat, nas conferências dele online agora, ele tem falado sobre isso. Até quando a gente pratica sozinho, você está praticando com a tradição também, né? Sim, Isso dá força para a gente praticar nessa sim. pandemia e nessas situações mais É, adversas também. então, voltando à Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita basicamente é um diálogo entre duas personalidades, no qual, no primeiro momento, eles são amigos, Krishna e Arjuna. E com o decorrer dos capítulos, a relação vai mudando. Arjuna vai se tornando cada vez mais aluno e discípulo. E Krishna vai se tornando cada vez mais professor, guru, até chegar no auge da conversa, no capítulo 11, na qual Krishna se revela como um avatar. Krishna se revela como Bhagavan. E é a partir dali do capítulo 12 que, digamos assim, no capítulo 12 em si, que é revelado, digamos assim, essa tradição do Bhakti Yoga, dessa yoga como conexão através de um processo de rendição, através de um processo de entendimento de duas energias distintas que, quando se integram, elas se tornam unas. Param Atma, Atma, energia espiritual. Param, Senhor Supremo, que é Bhagavan, que naquele momento ali é Sri Krishna. E Arjuna, que é Diva Atma. Diva significa infinitesimal. Então, se você tem uma gota de água do oceano na sua mão, essa gota ela é apenas uma gota d'água, Marcos. Porém, quanto mais você se aproxima do mar, se aproximando essa gota do mar, mais ela se torna o mar. Concorda comigo? Então, se você me pergunta qual é a essência do Bhagavad Gita, porque como a gente não tem muito tempo, a ideia não é dar uma aula formal do Bhagavad Gita, né? A essência do Bhagavad Gita vem a ser a proposta de yoga dentro de um entendimento que nós, como infinitesimais, precisamos nos integrar cada vez mais com algo que é muito mais além, que é Param, que é o oceano. E quanto mais nós nos integramos ao Param, mais nós nos tornamos e nos realizamos como seres Satit Ananda, Sat eternos, Tit conscientes, Ananda bem-aventurados. Então, de acordo com a Bhagavad Gita, a nossa condição hoje nós somos seres plenamente espirituais, eternos e conscientes, felizes, mas que estamos condicionados nesse lugar chamado Prakriti, chamado mundo material. Então, como nós estamos aqui no mundo material, nós precisamos de um corpo material. Esse corpo é chamado de Marcos, esse corpo é chamado de Júnior. Algum corpo é chamado de cachorro, outro corpo é chamado de árvore. Mas quando você começa a ter um desenvolvimento de profundidade, de ver integração entre todos esses seres, no qual só distinguem que possuem corpos diferentes, então aí você está praticando yoga. Aí você está conectando todas essas gotas que se tornam um oceano. Muito legal, Júnior. Essa é uma visão Então, muito bonita, muito interessante. então, em cima dessa afirmação da Bhagavad Gita, como que eu posso afirmar que o yoga se resume em fazer Trikonasana, Parivrita Trikonasana, Supta Kurmasana? Então,
Entendo, Entende? certamente. Entendo você. Espero Mas que nossos é alunos também. inegável, mas é inegável que, para nossa cultura, o Trikonasana abre nosso quadril. Então, se ele abre nosso quadril, significa que nós vamos ter mais acesso ao nosso chakra Muladhara. E se a gente possui mais acesso ao nosso chakra Muladhara, energias vão se movimentar de maneira mais fluida no nosso corpo. E uma vez que essas energias se movimentam de maneira mais fluida, significa que isso reflete diretamente no nosso campo vibracional. Se o nosso campo vibracional ele está mais vívido, significa que nós possuímos mais vulnerabilidade a amar. Então, olha como é importante o Tita Trikonasana. Certamente. Entende? Então, Conexão, né? a elevação da filosofia, o entendimento de que o yoga está muito além de asana, não desmerece a importância do asana como tapa. O asana como disciplina de carro-chefe na nossa vida. Por isso o Patabi Joyce chamou essa abordagem de Hatha Yoga, na qual tem como principal característica o conceito de Vinyasa, de Ashtanga Yoga. Porque, por exemplo, eu observo, eu não gosto de soltar muito isso assim em live, porque hoje em dia as pessoas adoram levantar bandeira e discutir algo assim, mas eu vejo que as pessoas utilizam muito do termo Ashtanga Vinyasa Yoga. Ok, mas essa não é a que o Charati ensina. Essa não é o que o Patabi Joyce ensina. Eles sempre falam Ashtanga Yoga. Porém, no método, na técnica, a gente pratica Vinyasa. Mas não é Ashtanga Vinyasa Yoga. Nós praticamos o que o Patanjali trouxe. Patanjali Pranamami. Ou seja, a filosofia de Patanjali. E Patanjali não fala Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadayo Ashtovanga Vinyasagani. Não, não tem isso no Yoga Sutra. Ashtovangani. Ashtanga Yoga. Essa é a nossa prática. Ah, mas e o método? Ótimo, no método possui Vinyasa, mas não é Ashtanga Vinyasa Yoga. Ashtanga Yoga only. Acho que em falando, obrigado, Júnior, em falando dessa relação da filosofia e do método, dessa tradição muito longa, né, da Yoga Sutras, Bhagavad Gita, Vedantas, uma das coisas que a gente vem enfatizando também nas lives, a gente fez uma live também sobre Yoga Sutras com um super praticante lá de João Pessoa, o Homero Montenegro, que também é aluno do Matthew, aqui, o tapete nosso como uma espécie de metáfora, né? Uma metáfora e com essa prática diária, né? Como o método preconiza, 6 vezes na semana, ele vira uma espécie de metáfora da nossa vida, né? De força, equilíbrio, flexibilidade, alinhamentos, não só físico, mas também alinhamentos psíquicos, emocionais e talvez espirituais. O que você faz com desafios, né? Você chora, sai correndo, fica irritado, agressivo, desiste, ou tenta se conectar com a respiração e enfrentar com lucidez as coisas. Aí eu queria que você também falasse um pouco sobre isso, porque quando você fala do Arjuna, ou Arjuna, no campo de batalha da Bhagavad Gita, parece muito o nosso tapete também, que também vai aparecer na nossa vida, né? O Arjuna está em uma espécie de desespero, uma paralisia. Ele é um guerreiro com muita experiência e com muita prática, mas está desesperado, ele está paralisado. Ele está num dilema, ele tem boa intenção, bom coração, mas não sabe o que fazer, pensa em desistir, pensa em fazer outras coisas. Não é para ele vai fazer outra coisa, vai abandonar as coisas. Aí aparece Krishna, né? Isso parece muito assim com a nossa espécie de dilema diário, com a nossa prática diária, na vida, quando a gente se sente paralisado pela quantidade de coisas ou pelos desafios todos e começa a desesperar. Você podia fazer essa conexão aí Sim. pra gente? Eu sei que você faz muito bem isso. Eu vou direto ao ponto, né? Então, o que é
Patanjali, estou falando da Bhagavad Gita, tá? Patanjali coloca lá no Yoga Sutra logo no início, primeiramente Hatha Yoga no Shasanan. Ou seja, ele já fala, pessoal, vamos direto ao ponto. Hatha, vamos direto ao ponto. E aí ele coloca Yogasthita Vritti Nirodha. Yogasthita Vritti Nirodha, quando ele fala Yogasthita Vritti Nirodha, no sentido que a nossa mente possui muitas flutuações, ele está querendo dizer que a nossa vida ela é muito flutuante. Porém, Tadadrashtu Swarupe Vastanan. Porém, Patanjali coloca, se você sai dessas flutuações, você se depara com Swarupe, ou seja, com o que é real em você. O Vedanta não fala isso. Na noite, você olha para a corda, você acha que é uma cobra. E você fica eufórico. Mas depois, com a luz do conhecimento, ou com o dia, não existe cobra, é só corda. Então a vida ela é flutuante. Mas quando você se situa em Swarupe, na sua natureza real, você se depara, você observa que é só mente, que é só desejos, ansiedade, gunas, bondade, paixão e ignorância, karma, ação e efeito desse mundo. Então, da mesma forma na Bhagavad Gita, quando Krishna, no capítulo 2, Arjuna, no capítulo 2, vai falar para Krishna, Karpanya doshopahata swabhava prichamitan dharma samudachitaha. Ó Krishna, eu estou perdido. Não sei o que fazer. Porque quando eu olho para mim, eu vejo uma pessoa completamente segura, forte, educada. Mas agora, nessa condição, eu me sinto fraco, estou chorando, o meu arco Gandiva escorrega da minha mão. E eu não sei o que fazer. Porque essa é a nossa condição. E por que eu disse para você que nós vamos direto ao ponto? Porque isso é uma etapa futura no texto da Bhagavad Gita. Porque nós somos, em essência, nós não participamos dessa natureza material, nós não fazemos parte desse mundo. Porém, como nós precisamos de um corpo material para interagir com esse mundo material, esse corpo ele não vem com um manual. Então nós somos literalmente instintivos. E o fato de agir de maneira instintiva faz com que nós flutuamos entre as dualidades. E isso é diário. Diariamente. Nós somos colocados na condição de Arjuna. Diariamente nós estamos na condição de Chitta Vritti Nirodha, flutuações da mente. Então, quando Krishna coloca para Arjuna, Arjuna, você precisa utilizar de Buddhi Yoga, de inteligência e discernimento. Quando Patanjali coloca Tadadrashtu Swarupe Vastanan, você precisa situar na sua natureza real, significa o quê? Significa que você precisa ter um entendimento desse mundo material para saber lidar com as situações dessa natureza material, para que cada vez mais você se mantenha numa condição real de quem realmente é você. E isso também acontece em cima do tapete. Porque quando eu pergunto para você, olha que eu sempre falo isso para os alunos, Marcos. Se você pratica 1 ano, e se você for colocar a carga horária, quanto tempo você praticou durante 1 ano, significa que é quanto tempo você se relacionou consigo mesmo. Então imagina, Marcos, que a partir de hoje, todo dia a gente toma um café junto. 5 minutos a gente toma um café. Daqui 6 meses eu vou te conhecer bastante, Marcos. Agora, você pega um praticante, para não ser assim, para não criar uma... Imagina um praticante de 3 vezes por semana, tá bom? Para poder, eu gosto de abrir, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem uma abordagem meio exclusiva, sabe? Como se tipo assim, quem pratica todo dia fosse os praticantes reais. Isso é até algo que a gente pode falar num outro momento. Porque para mim essa concepção de Mysore Style, ela não implica apenas na técnica dentro de sala, ela também implica no acolhimento, entende?
Então, para mim, por exemplo, no meu Shala, se a pessoa chega e fala, Júnior, eu só tenho tempo para praticar 2 vezes por semana, eu acho ótimo. Isso também é mais freestyle, no sentido de que é o tempo daquela pessoa. E é sempre assim, esses alunos 3 meses depois estão praticando todos os dias, porque o método traz, entende? O método chama, sabe? Então eu tento ao máximo não ser exclusivo, por isso que eu estou falando. Voltando ao exemplo, então imagina uma pessoa que pratica 3 vezes por semana, essa pessoa daqui 6 meses, qual é a carga horária dessa pessoa que ela que ela se manteve respirando com ela mesma, que ela se manteve observando seu corpo, observando seus sentimentos, sentindo suas dores físicas e emocionais, sentindo suas alegrias físicas e emocionais. Então olha como é um processo de autoconhecimento isso. Olha como é Tadadrashtu Swarupe Vastanam. Então, talvez num primeiro momento você não se depare com luz, você vai se deparar com desconforto. Mas, quando você junta isso e olha para o volume disso, isso é muito autoconhecimento. Você já imaginou, Marco, se você pegar a calculadora agora e fazer uma conta de qual é a sua carga horária total desde quando você começou a praticar? Quanto tempo você se relaciona apenas com você durante o dia? Alguns dias com chuva, alguns dias com sol, alguns dias fechando o Marichasana, alguns dias fazendo até Dhyana Shirshasana, alguns dias fazendo catching, alguns dias nem ponte, mas o ponto é qual é a carga horária que você se manteve sentado na mesa tomando um café consigo mesmo, olhando para você. Então isso é muito profundo, é autoconhecimento, entende? Sim. Eu lembrei agora do Yoga Sutra, acho que é 12, que aparece também no Bhagavad Gita de outras maneiras, que é o Abhyasa, né? Abhyasa Vairagya Tanirodha, né? Uhum. A prática com prática e desapego, né? Esse Nirodha volta lá para o Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Então você tenta conter as oscilações da mente com abhyasa, prática, e com desapego, né? Isso é muito Uhum. forte, né? Desapego eu tenho também, Porque não até é linear, né? Não dá para manter controle de qualidade. Porque os dias não são iguais, as nossas inter-relações não são iguais. Então você não consegue manter a prática linear. Então, se você não tem desapego, significa que você vai se manter sofrendo sempre, porque significa que você vai estar, como Krishna coloca na Bhagavad Gita, Nishkama Karma Yoga. Você vai estar cumprindo com esse karma, cumprindo com essa atividade, apegado ao resultado dela. isso. E aí, uma vez que você se apega, vai ter sofrimento, porque você nunca vai conseguir alcançar tudo que você quer. Agora, quando você pratica Vairagya, desapego, Krishna aborda como Sakama Karma Yoga. Significa, é a essência da Bhagavad Gita. É executar o seu Dharma, ou seja, cumprir com o seu dever, entendendo que o resultado não depende de você, depende de algo muito maior. E aí é bonito, porque você tira o fardo das suas costas. Você entende que o seu único dever é cumprir com a proposta. Agora, o resultado não cabe a você. Então, quando você presta um vestibular numa universidade federal, mas eu dei o meu máximo e eu estou sofrendo porque eu não passei. Tá, todo mundo está achando que deu o máximo. Todos os egos que fizeram vestibular se acham merecedores daquilo. Então, o sofrimento está muito mais na expectativa, entende? Então, o vairagya, esse desapego, eu gosto de abordar isso como não é desapego no sentido de você não querer ter. Vairagya significa não expectativa. Esse é digamos assim, a concepção mais profunda de Vairagya. Porque, por exemplo, o apego, se ele é um apego purificado, esse apego é importante. Se você não fosse apegado à prática, talvez você não tinha tido esse rolê de ir para a Índia com um dólar caro, saindo do Brasil, de um outro continente, entende? Você estava apegado, isso que te levou para Mysore. E não é um apego ruim. Então o problema maior não é ser apegado ou não ser apegado. O problema maior é o quanto de expectativa que você coloca em suas atividades. Isso é vairagya. Muito bom essa, Júnior. Você já articulou para a gente, já fez uma conexões com Jnana Yoga, de certa maneira, né? Em função Uhum, desse uhum, uhum. conhecimento da sua verdadeira natureza.
Você já falou um pouco sobre o Bhakti, que seria esse elemento devocional também, né? Uhum. E falou agora do Karma Yoga, que seria digamos, esse desapego ou fazer a ação desinteressada, a ação desinteressada Aham. dos resultados ou das Desinteressante. consequências dela, né? E como é que você, na sua própria prática, assim, de asanas no tapete, depois de tantos anos, como é que você vê essas três coisas articuladas, assim, né? Nessa metáfora que a gente está usando, a metáfora do nosso tapete, da nossa prática diária, como uma metáfora também da nossa vida. A gente está falando do Uhum. Arjuna com ele estava treinado ele era guerreiro, ele tinha natureza de guerreiro, mas ele entra em desespero, em paralisia, Uhum. no dilema, luto ou não luto, eu não quero lutar, lá tem meus parentes, tem meus familiares. E o Uhum. Krishna vem trazendo essas mensagens, né, do Jnana Yoga, do Karma Yoga, do Bhakti Yoga. Como Uhum. você, Júnior, vê essas três formas de yoga na sua prática Uhum. diária aqui pra gente? Você conheceu em Mysore Lakshmish, né? Professor de filosofia. E uma vez eu conversei com ele e ele me chama de Hare Krishna. Ele me chama de Hare Krishna. E aí eu falei para ele aonde que a gente enquadra essa prática, filosoficamente falando, tecnicamente falando, aonde que eu encaixo o Ashtanga Yoga do Patabi Joyce, eu perguntei para ele. No Bhakti Yoga, no Karma Yoga, no Jnana Yoga. Ele disse, Júnior, por isso é chamado de Raja Yoga. Essa prática é Raja Yoga. Por que é chamado Raja Yoga? Ah, no Yoga Sutra, Raja Yoga, Patanjali aborda, isso não é tratado diretamente por Patanjali, mas abordado por Vyasa e por Jnana Bhikshu, que são os principais comentadores do Yoga Sutra. Eles abordam que o Raja Yoga no Ashtanga significa Dharana, Dhyana e Samadhi, que vai ser tratado por Patanjali como Antaranga. Enfim, já são termos mais técnicos. Isso vai estar no terceiro capítulo do Yoga Sutra, mas o ponto é que no Ashtanga Yoga, Dharana, Dhyana e Samadhi, concentração, meditação e o transe, é considerado as partes mais profundas dessa prática. Ok? E isso os comentadores eles vão abordar como o Raja Yoga. O Raja, que é o real, digamos assim, o rei do conhecimento no Yoga Sutra, vem a ser a concentração, a meditação e o Samadhi. Na Bhagavad Gita, Krishna, no capítulo 9, também vai falar para Arjuna. Raja Vidya Raja Guhyan Pavitrani Danutaman Pratyakshavagamam Dharmyan Susukan Kartunavyayan. Ó Arjuna, este conhecimento é o mais secreto de todos os segredos. É o mais sensível, o mais sutil. E aí Krishna vai falar, por quê? Porque é um conhecimento que trata da alma. Bom, então quando nós olhamos para essa prática diária e como conectar ela com esses diferentes perfis de yoga, por isso Lakshmish me explica e é muito simples de entender. Me explicou e é simples de entender. Nós chamamos de Raja, porque o Raja embarga todas essas yogas. Porque com o passar do tempo, Marcos, houve uma necessidade de titular e institucionalizar o yoga. Então, por isso chamamos de Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga e por aí vai. Mas você não desintegra isso. Você não é apenas um Karma Yogi. Você não é apenas um Bhakti Yogi. Você é um Yogi. E o Yogi, ele age, Karma. O Yogi, ele tem devoção, Bhakti. O yogi, ele cultiva conhecimento. Ah, mas ele não lê. Tem yogis que não lê, mas ele cultiva swadhyaya também, auto-observação. Então ele também é um jnana yogi. Então isso é muito profundo e bonito na prática. Porque quando você estica o tapete, você também está exercitando tudo isso. Você está exercitando Jnana Yoga. Por que Jnana Yoga? Porque é um método. Você não faz o que dá na cabeça. Se eu te perguntar, olha só, responda para mim, Marcos. Quantos vinyasas possui a saudação A? São 9. Viu como você é um Jnana Yogi? Você tem conhecimento. Isso que foi uma pergunta básica, para não falar da filosofia.
Então, quando você estica o tapete, você está praticando Jnana Yoga. Quando você estica o tapete, antes de praticar, você canta o mantra. Você é um Bhakti Yoga. Independente se o seu Deus é Jesus, Alá, Buda, Maomé, Shiva. Não, nenhum dos deuses. Eu acredito no cosmo. Ok, mas você crê. Ah, mas eu não acredito nem no cosmo. Então por que você está esticando o tapete? Ah, porque isso me traz saúde e bem-estar. Então você acredita no método. Você é um Bhakti Yogi. E o que você faz quando estica o tapete? Você age. Então você é um Karma Yogi. Então olha como você se propõe a praticar todas as yogas quando você estica o tapete. E a gente também aprende a entregar os resultados da nossa prática, né? Esse aspecto de desapego e desinteresse aos resultados da prática. Acho que o Júnior deu uma arjunada, ele paralisou aqui para mim. Não está aparecendo, acho que deve ser a conexão dele lá. Acho que a gente vai aprendendo isso também ao longo da nossa prática. Faz o teu melhor, não precisa ser perfeito, e deixa os resultados para mim, né? Que é basicamente o que o Krishna fala caiu, que é o que o Krishna fala para Arjuna, que é sempre muito curioso para mim. Vai lá, Arjuna, faz a guerra, faz a sua... Deixa eu ver se o Júnior volta. Vai lá, Arjuna, faz o seu melhor, você é um guerreiro, essa é a sua natureza, e entra na guerra, entra na luta e entrega os resultados para mim. Isso é interessante, você também pensar como no seu tapete de yoga, você também está numa espécie de luta, num conflito com você mesmo, uma espécie de... entrando já de limite emocional diário, de algumas posturas que não são fáceis, e você tem que fazer a piaça e vairagya, né, que é desapegar, entrega, né, faz o teu melhor, não precisa ser perfeito, entrega os resultados, como se o Krishna falasse no Bhagavad Gita, entrega para mim os resultados, deixa comigo, faz o teu melhor e deixa comigo. Agora, cadê o Júnior? Faltam 2 minutos aqui para mim. Talvez ele esteja com problema na conexão dele. Mas o Júnior já... Ou talvez descarregou o celular dele. Eu acho que essa sexta-feira também tem... Desculpa, esse sábado tem várias coisas muito interessantes acontecendo. Daqui a pouco vai ter a live do Jonathan Pointer lá no Casa Master. Meus caros, acompanhem. Vai começar agora às 5. Eu também gostaria de assistir. A gente não tem tanto público. É bom a gente não ficar dividindo o público. E vou lá prestigiar também a live do Jonathan Puentes na Casa Maison. E daqui 6 horas, aí vai ser, começou com a gente, depois vai ter Yoga pelo Pantanal. Vocês estão acompanhando? Yoga pelo Pantanal. Façam doações lá, é um projeto da Tati Fernandes, articulando vários professores sensacionais de yoga no Brasil. Hoje, infelizmente, de manhã não teve a palestra do Matthew Vollmer, que o Júnior, o professor do Júnior, que, né, em função de algum problema que deu lá na internet, mas a palestra vai ser agora às 6. Então, se inscreve lá no Yoga pelo Pantanal para conseguir o link e assistir a palestra sobre Yoga Sutras com Matthew Vollmer. Então, cardápio completo, né? A gente falou do Bhagavad Gita agora, depois vai assistir o Casa Master lá do Jonathan, às 5 horas agora, e 6 horas vai para o Yoga pelo Pantanal, do Shanti Studio, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a Tati. E a palestra do Matthew Vollmer sobre o Yoga Sutras. Então, imperdível. Muito obrigado pelo apoio de vocês ao nosso humilde projeto. Contamos com vocês. Estamos juntos, é uma rede de contato. E acho que nesses momentos difíceis é uma rede de cooperação, de colaboração, de solidariedade. A gente vai aprendendo muito com esse diálogo entre lugares diferentes.